Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui novamente com Conexão Pastoral e eu quero desejar a você, meu amigo e minha amiga, uma ótima noite, uma excelente noite e pedir para que você fique conosco aqui nesta noite para nós estarmos juntos para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que vai abrir a mente de muitas pessoas e vai ajudar algumas também que estão necessitadas. Quero pedir para você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito no canal, que já se inscreva aqui agora, nos dê esse apoio, essa força, precisamos da sua colaboração e da sua cooperação. Então vamos aumentar o número de inscritos aqui hoje nesse programa. Já aproveita agora, se inscreve, já ativa o sininho para participar, não perder as notificações. Aproveite também e deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu nome, de que igreja você é, de qual cidade você é, de que região você é, né, o que você está achando do nosso programa. Você pode mandar aqui também a sua sugestão para os próximos programas, próximos temas. Você pode colocar aqui também a sua pergunta, a sua dúvida acerca do tema que nós vamos abordar aqui nessa noite. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Aqui, como sempre, está comigo meus queridos amigos e irmãos, né, que compõem esse projeto, que é o Conexão Pastoral, pastores Paulo e pastores Reginaldo, e eu já quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, começando com o senhor, pastor Paulo, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Reginaldo, paz do Senhor, pastor Simvaldo, paz do Senhor, pastor Reginaldo, meu amigo. Hoje nós temos uma convidada, qual o nome da noiva? Érica. A nossa irmã Érica, que para mim é uma alegria conhecê-la, né? Que é a noiva do nosso irmão, pastor Simvaldo. Deus abençoe. A nossa companheira, Raiane, nunca mais esqueço. Deus abençoe. Quero aqui já deixar um abraço especial para os meus filhos, para a minha linda esposa, para todos os membros da Assembleia de Deus Catedral das Nações na Vila Margine e toda a Assembleia de Deus Catedral das Nações, né, do oratório, da nossa sede e todos que compõem esta igreja e que estão nos ouvindo, os amigos, pastores e companheiros. Deus te abençoe, fique conosco, teremos um tema muito relevante, muito especial. Tenho certeza que Cristo vai nos abraçar aqui e da mesma forma que nos abraça aqui, também te abraça aí. Eu tenho certeza, será uma noite de glória, mesmo sendo um tempo muito curto, Cristo vai nos fazer presente como sempre. Deus te abençoe. Amém, pastor Paulo. Pastor Reginaldo, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Tiago, paz do Senhor, pastor Paulo, servo de Deus, pastor Sivaldo, esse ilustre homem de Deus que nós temos tanto ouvido falar desse grande homem de Deus, escritor de livro, teólogo. Esse homem é uma benção. É uma grande honra podemos estar dividindo essa mesa com este homem tão sábio que carrega tamanha sabedoria em nome do Senhor Jesus. Se sinta à vontade, nosso meio, viu, servo de Deus? Amém. Mando um forte abraço para minha esposa, Mona Lisa, minha filha Lívia, minha filha Isabela, e a todos da igreja IVD. Igreja, o verbo de Deus é onde o verbo se faz vida. Pastor Tiago. Glória a Deus. Esse é o Conexão Pastoral. Nós temos aqui sempre 3 pastores e um convidado, cada um de um ministério, com uma visão, né? Mas sempre cheios do Espírito Santo, direcionados por Deus para trazer algo ao seu coração. Quero aproveitar também, deixar registrado aqui um beijo, um abraço para o meu pastor Alivângeli, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 29. Um abraço e um beijo para o grande amor da minha vida, minha esposa que está em casa, Martinha, que Deus abençoe sua vida, e o meu filho Gabriel também. Quero aproveitar e antes de nós apresentarmos o nosso convidado, nesta noite quero mandar um beijo e um abraço especial para a nossa amiga Cleidiane, carinhosamente chamada de Dona Neide. A Dona Neide é a mãe da nossa técnica de som, da nossa empresária, da nossa amiga, da nossa ajudante, da nossa chefe, a nossa irmã Raiane, que está aqui nos bastidores na parte técnica também. Então um beijo para a senhora, viu? É um prazer ter a senhora como nossa espectadora. Quero aproveitar e eu disse que eu ia mandar aqui ao vivo um abraço para 2 colegas meus de trabalho, Paulo Henrique, que Deus abençoe sua vida, e minha amiga Regiane Almeida, que também está nos assistindo, que Deus abençoe. Mas quero apresentar aqui também o nosso convidado especial para esse programa que é tão necessário para os nossos dias. Já esteve conosco em alguns outros projetos e retornou agora para esta mesa para somar conosco. Ele é pastor, é escritor,
pastor, é psicólogo, é teólogo e é um grande homem de Deus. E nós nos sentimos muito lisonjeados, honrados e muito alegres com a sua presença. Pastor Sivaldo, é a paz do Senhor, meu querido, meu amigo, seja muito bem-vindo. Pai do Senhor, nobres companheiros aqui da mesa presente, irmãos em Cristo Jesus, que alegria dividir convosco mais esse tempo, mais essa oportunidade. Eu me assustei com tanto título que ele deu, né? Vamos resumir, simplesmente servo, né? E saudar também os nossos amigos internautas, os que estão ouvindo agora, os que vão ouvir depois, vão ver também. Dizer que é uma honra dividir esse tempo com vocês e obrigado pelo contato, pelo convite, pela ideia. Saudar também o evangelista Marco Silva, que fez questão de dizer que estaria nos ouvindo por lá, e aquele abraço carinhoso a todos os ouvintes, né? E também aqueles que vão participar conosco. Glória a Deus. Então, gente, vamos lá, porque hoje o tempo é corrido e nós temos muito assunto, muito conteúdo bom para falar com vocês nesta noite. Hoje é dia 26 de agosto, já estamos encerrando o mês de agosto, né? E em breve aí estaremos entrando no mês de setembro. E o mês de setembro é um mês especial, né? Que a sociedade até deu um título chamando de Setembro Amarelo, né? Que é um mês aí de prevenção e combate ao suicídio. E hoje nós vamos falar acerca deste tema. Eu quero introduzir algumas informações para que a gente consiga decorrer sobre esse assunto, tá bom? Olha, o panorama atual vai falar acerca de números e da gravidade. Segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, esses números são binários. Mais de 720 mil pessoas morrem por atentar contra a sua própria vida a cada ano no mundo. E é um fenômeno global presente em todas as faixas etárias. O suicídio é a terceira causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos, infelizmente. Cerca de 73% dessas mortes por suicídio ocorrem em países de renda baixa e até mesmo média. Para cada morte ou para cada atentado contra a sua própria vida, há no mínimo mais de 20 tentativas. Em média, entre 43 e 48 minutos por dia, há uma pessoa que atenta contra a sua própria vida. No Brasil, esses dados do Ministério da Saúde e do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, dados epidemiológicos indicam que por volta do ano de 2019, essa taxa de pessoas que atentaram contra a sua própria vida gerava em torno de 6,6 a 6,7 por 100 mil pessoas. É um número muito alto. Definido por diversas autoridades sanitárias como grande problema de saúde pública. As pessoas que atentam contra a sua própria vida no país corresponde por cerca de 14 mil registros em todos os anos. Isso significa que a cada dia, em média, 38 e 44 pessoas, infelizmente, atentam contra a sua própria vida. Entre 32 a 38 minutos, infelizmente, uma pessoa acaba tirando a sua própria vida. Quando falamos acerca desses números que assustam e falamos acerca desses índices, o estado onde tem o maior índice de pessoas que acabam atentando contra a sua própria vida é o estado do Rio Grande do Sul. Dados do boletim epidemiológico do DataSUS mostram que o estado do Rio Grande do Sul foi líder no ranking com mais de 1,4 mil óbitos por ano, ou seja, entre 3 e 4 pessoas por dia. Ou seja, só o estado gaúcho, só o estado do Rio Grande do Sul corresponde sozinho o equivalente a 10% das pessoas que atentam contra a sua própria vida no país. Infelizmente são dados que assustam, mas são dados reais. E para dar continuidade na introdução desse tema, eu convido meu amigo pastor Reginaldo para falar acerca do panorama cristão, pastor Reginaldo. Por que pessoas que ajudaram a tantos desistiram da própria vida? Religiões como católicos, evangélicos, islã, budismo, hinduísmo condenaram fortemente o suicídio e elas investiram recursos, treinando pessoas para tratarem de assunto. O suicídio de pastores e líderes, filhos de líderes, cresce e é preocupante, tendo sido até batizado de nome a onda do suicídio.
Mesmo não sendo algo novo, nos últimos anos, vários pastores do norte-americanos tiraram as suas próprias vidas. Assim como no Brasil, o fato passa a ter certa frequência. Há registros bíblicos de líderes como Sansão, Saul, Judas, que tiraram as suas vidas. Van Gogh, que além de pintor, foi pastor, é um dos mais famosos a aplicar a pena capital contra si mesmo. Os números não são oficiais dos órgãos públicos. Fontes internacionais católicos entre 26,4% e evangélico 24%. Infelizmente são números que assustam, é um assunto muito delicado, porém se faz muito necessário. E hoje nós vamos falar acerca dessas pessoas e acerca desse estado que infelizmente acaba nos cercando e muita gente acaba negligenciando até mesmo por falta de conhecimento. Por isso, pastor Paulo, o senhor pode ficar à vontade para falar acerca. Amém, pastor. Amém. É um assunto onde nós, principalmente os cristãos, né, nos assustamos, porque nos ensinado, né, desde o princípio acerca de tirar a vida, né, do suicídio. É uma coisa que assusta, porém ninguém busca o conhecimento e entender, né, sobre essa cláusula, que é uma cláusula perigosa, aonde foi exposto na mesa os números que não deixam mentir, né, pastor Sivaldo? Sim, senhor. Então, para nós, principalmente os líderes evangélicos, precisamos ter esse conhecimento, porque ouvimos e saímos repetindo coisas que ouvimos, não se aprofundamos, não buscamos a raiz, né, dessa situação e desse problema, coisas que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Não era diretamente uma família minha, mas eu perdi um jovem, né, em pouco tempo, que era filho de amigos que eu tinha e tenho como irmãos, né, são companheiros queridos, e a dor é muito grande, né? E como entender, né, como se comportar, né, em todas as coisas, Cristo nos ensinou que nós viéssemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como nós, por muitas vezes ou sempre, estamos tão distante, né, desse amor que Cristo nos ensinou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Nós estávamos conversando, vindo para cá, eu e o pastor Tiago, e a maioria do humano, ele não se preocupa nem com ele mesmo. Quem dera com o próximo. Quem dera com o próximo, pastor Sivaldo. E pensando nesse caso, né, eu preparei aqui uma pergunta para o senhor. Quais as causas e razões que podem levar uma pessoa a cometer um ato desse, né, de atentar contra a sua própria vida, o próprio suicídio, como nós até tememos, né, de falar sobre isso, pastor Sivaldo? O pastor Paulo e demais aqui presente, essa é uma pergunta intrigante, porque vai nos fornecer as principais causas que levam um ser humano a tentar contra a sua própria vida e atirá-la para si. Antes, porém, eu quero abrir um parênteses aqui, só para frisar, pastor Tiago, que esse é um assunto que precisa ser quebrado o tabu. Sim. Esse é um tabu que a sociedade evita falar. A igreja, ela se omite por falta de preparo e informações e pessoas preparadas, e é um assunto que precisa ganhar continuismo. Eu estava falando com a Eriquinha, inclusive abrindo um outro parênteses aqui, eu me esqueci de apresentar a Érica, talvez porque eu esteja nervoso. Érica, obrigado pela parceria, obrigado por estar aqui com a gente. E se vocês não sabem, ela é minha noiva, Olha, tá bom? E ela logo vai subir ao altar. Antes do senhor concluir, depois o senhor vai apresentar ela para o mundo aí. Ela vai aparecer. Ela vai aparecer aqui, ela vai ficar famosa. Então, esse é um assunto que precisa ser tratado abertamente, em espaços públicos, como escola, teatros, faculdades, em espaços privados, como empresa, e principalmente entre o meio do cristianismo. Quando
o pastor trouxe esses números aí do nosso panorama cristão, o cristianismo não envolve só os evangélicos. Envolve catolicismo, envolve o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, envolve o próprio protestantismo, que é nós evangélicos. Então, sim, é um assunto, pastor Tiago, que não pode cair no esquecimento. E essa campanha mundial, organizada, patrocinada e vacinada e potencializada em setembro, ela é uma questão não só de saúde pública no Brasil, mas a nível mundial. É mundial. Porque não são números, são vidas. São mais que números, são vidas. São pessoas. Não é? E para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender o quê? O que leva uma pessoa a tentar e tirar a sua própria vida? Como diz a Érica, é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores que vai levar a pessoa a uma conduta que queira gerar sintomas e então vir a causa. Então, por exemplo, pessoas que sofrem com esquizofrenia, pessoas que sofrem de doenças crônicas, pessoas que sofrem com dores intermináveis, pessoas que vivem tendo transtornos mentais como bipolaridade, transtorno de humor, depressão, ansiedade. Pessoas que precisam, repito, conviver com dores que são intermináveis, que não há analgésico, que não há antibiótico, à base de morfina. Pessoas que vivem com problemas cancerígenos, que estão no hospital do câncer. Pessoas que estão tratando de uma hemodiálise permanente, contínua. Pessoas que têm vírus como o DST, como soro positivo. Então, são pessoas que estão tendo uma causa que vai gerar nela esse pensamento, essa vontade que ela vai fazer o quê? Ela vai retroalimentar. Pessoas que têm perdas de histórico familiar, pessoas que já têm um histórico na família de tendência suicida, pessoas que têm crise de perdas financeiras, por exemplo, as pessoas que têm problemas. Agora, recentemente, passou nos jornais policiais aí, uma mulher que se infundou em tanta dívida por causa de jogos online e ela tirou a sua própria vida. Ela não só tentou, ela tirou. Por exemplo, pessoas que têm decepção amorosa, pessoas que têm perdas de bens materiais, pessoas que trabalhou a vida inteira numa empresa, se aposentou, foi mandada embora, ela se habituou tanto àquilo que ela tenta contra a sua própria vida. Então esses são algumas das causas, né? E tem um fator também biopsicossocial, que é o isolamento, a falta de credibilidade, as pessoas que passam por aquela questão de desprezo. O desprezo ele é cruel, a rejeição. Então são pessoas que tentam contra a sua própria vida. E tem aquela outra pessoa que não consegue lidar com a perca da sua integridade. A integridade dela foi manchada, foi violada. E ela é tão digna, é tão justa, que quando a integridade dela é ferida, ela diz, eu prefiro morrer do que ter minha identidade manchada. Então, são causas que envolvem. O pastor Sivaldo, e como o senhor falou, algumas causas, mas diretamente, como enxergar, né? Como enxergar essa pessoa, identificar, porque o senhor falou até de queda de humor, né, essas coisas, como enxergar e tratar, porque nós entendemos que há dois problemas em enxergar, né, e o outro problema é de essas pessoas que são enxergadas, elas se abrirem, né, para ser tratada. Porque até mesmo, né, o pastor Paulo, pastor Sivaldo, Tiago, essas pessoas passam por um processo de tempo até chegar a acostumar o ato. Então, são 20 tentativas? Isso, para cada pessoa que tira a própria vida, ela já tentou no mínimo 20 vezes. É muito. Deus. É um pensamento retroalimentado. Ela sonha com isso, pensa isso, planeja isso, ouve sobre isso. Pastor, onde a depressão entra nisso? É ligado a essas coisas? Ela é a segunda causa que mais gera morte de si mesmo. Ou as pessoas que tiram a sua própria vida. Porque a depressão ela pode ser
eu estava falando com a Érica, ela pode ser patológica, ela pode ser herdada do fator genético dos pais, das mães. Ela Forte pode, isso, hein? ela pode ser um fato de falta de suprimentação É. vitamínica. Complexo, né? Complexo A, complexo B, né? B, na verdade. né? B12. B12. Então, quando você chega no fundo do poço da falta de vitamina B12, a B12 é responsável por controlar o humor, a sensação do bem-estar, o choro, a alegria. Então, a perca da sensibilidade. Então, às vezes, ela é a falta de um suprimento vitamínico. Ou, às vezes, ela é o fator externo, que são as causas geradas. Certo. E enxergando isso, pastor Sival, qual que seria o conselho, né, que o senhor, como pastor, como psicólogo, nos daria, né, para começar o primeiro desfecho, né? Qual seria o primeiro pano de fundo para trabalhar com essa situação? Aí, pastor Paulo, qual seria a ideia? A ideia seria primeiro identificar quais são os sintomas. Porque você precisa primeiro identificar os sintomas. Cada caso é um caso. Exatamente. E tem 2 níveis de sintomas. Tem os sintomas verbais e os sintomas comportamentais. São 2 tipos de sintomas. Quais são os sintomas verbais? A pessoa começa a se comunicar de forma espontânea, sem ninguém perguntar, e começa a tratar de assuntos que estão totalmente fora do contexto. Por exemplo, olha, vamos aproveitar ao máximo esse Natal, porque talvez seja o último Natal que a gente passe junto. Olha, talvez o próximo ano eu não esteja aqui para a gente comemorar o nosso aniversário. São Forte. frases saindo, tirando ela de cena. Não, ela já está querendo comunicar que ela Uma está com despedida. sintoma. Uma despedida. Ligações em tom de despedida. Olha, eu já deixei tudo certo, tá? Eu vou deixar aquela casa para fulano, o outro para o ciclano. Vamos fazer um testamento? Não, você tá louco? Você só tem 20 anos. Tá pensando no quê? Não. Ela tá querendo falar sobre o assunto. Ah, vai caçar o que fazer, vai arrumar uma louça para lavar, caça um quintal, para capim um mato. Então, ela tá dando o quê? Sintomas verbais. Sintomas verbais. Daqui a pouco ela começa a fazer postagem, Érica, nas redes sociais de negativismo. Aí quando você percebe que ela está no fundo do poço verbalmente, é quando ela começa a ouvir música. Quando ela começa a ver séries, filmes que tratem e retroalimentem esse pensamento. Esses são os sintomas verbais. Última, e o pastor Tiago. E a gente vê uma coisa dessa, como que o pastor acabou de dizer, pastor Tiago, e a gente até brinca, né? Se é alguém, a gente até brinca. Ah, vai lavar uma louça, né? Vai pegar uma vassoura, né? Isso talvez seja falta de ler a Bíblia, seja falta Tá orando um pouco. de orando um pouco. Ah, caça o que fazer. Então, o que a gente precisa é ter um pouco de senso humano, né? Ou um olhar clínico para isso, para que não venhamos deixar essas coisas passar. Porque, como o senhor mostrou os sinais, a pessoa está dando o sinal e a gente, como diz um conhecido meu, dá de ombro, né? É complicado. Por exemplo, tem uns sintomas, pastor Tiago, comportamentais. Sim. Ela deixou de verbalizar, ela agora vai se comportar como alguém que tem tendência suicida. Quais são os comportamentos? Vamos pegar o nome Joãozinho. O Joãozinho era uma pessoa muito participativa nas rodas de bate-papo da família, na festa. Daqui a pouco ele começa a se isolar. Daqui a pouco ele começa a se isolar. Daqui a pouco ele vai abandonar os planos que ele tinha de construir uma casa, de ter um carro, de ter uma família. Aí essas atitudes começam a mostrar o isolamento e o distanciamento. Mas cadê o fulano, que era o mais risonho da turma? Ele começa a sumir dos aniversários, acaba o culto, ele não quer ficar naquela roda de bate-papo, ele termina, tchau e bênção. Aí daqui a pouco ele começa a ter atitudes perigosas, começa a dirigir de forma agressiva, perigosa. Ele começa a lidar, a se comportar. Você fala, não, isso aí não é o Joãozinho que eu conheço, não. O Joãozinho que eu conheço é calmo, é tranquilo.
Aí o mais perigoso entre os jovens de 14 e 29 anos é a autolesão. Um comportamento bem comum entre eles. Começa a usar camisa de manga longa em dias de calor. Blusa de frio em dia de calor. Por quê? Já mutilou o pulso, a barriga, as pernas. Quer esconder as marcas. A automutilação para eles é um alívio. Então, são sintomas comportamentais. Aí o jovem, ou mãe, ou pai de adolescente, o jovem que gostava de jogar futebol, daqui a pouco ele está isolado dentro de casa. As notas começam a ficar baixas, ele começa a mudar o comportamento, não gosta mais de abraçar, de beijar, se isola dentro do quarto. Aí o pai, sem entender a questão, parte para a violência verbal. O menino começou a ter nota baixa na escola, trocou de amigos. Tinha uma renca de amigo que estava todo dia na porta lá. Daqui a pouco começa um novo ciclo de amizade. Mas quem é esse menino? Não, é meu novo amigo. De onde? Quem é a mãe? De onde veio? Então, são comportamentos que os pais precisam estar atentos. Precisam estar atentos. Certo. Pastor Sivaldo, ouvindo o senhor falando, ouvindo o pastor Paulo, muito bem expressivo, falando acerca dos sintomas ainda e das causas, e o senhor dizendo que esse assunto por muito tempo foi tratado como tabu, me vem à mente o quanto que, infelizmente, eu falo nós, não de uma maneira 100%, mas nós pastores, né, e principalmente a igreja, foi por um certo tempo ignorante acerca desse assunto, porque o senhor acabou de trazer sintomas que são fisiológicos, sintomas que são genéticos, sintomas que são do corpo, sintomas que são talvez uma falta de uma vitamina, né, no organismo da pessoa, e infelizmente nós acabamos tratando isso como se fosse algo espiritual. A fraqueza. Como uma fraqueza espiritual. Às vezes eu peço até perdão em nome da igreja por pessoas que foram julgadas de uma forma errada, Né? apontadas de uma forma errada, Sentenciadas, né? sentenciadas de uma forma errada. Muitas vezes nós acabamos achando que não, tá possessa, tá endemoniada, e na verdade não. Na verdade não era só uma questão espiritual, mas era uma questão física também. Né? Genética. Uma questão genética. E o como isso é importante para a gente saber identificar esses sintomas e aprender não espiritualizar tudo, sendo que a gente precisa entender a parte física também, a parte genética, até por uma questão de a gente saber como ajudar uma pessoa. Né? Nós vamos orar, muito bom a gente ir lá orar por uma pessoa, mas tem formas de ajudar além de uma oração, como entra uma parte, o senhor é psicólogo profissional, tem essas informações, o senhor é um contínuo estudante, né? Então o senhor tem uma orientação que talvez nós que não tivemos essa formação tem. Sim. Então ajuda a parte espiritual, orando, não condenando, não sentenciando, não julgando, mas essa parte profissional para ajudar a entender e compreender essas pessoas também. Tanto que acho que a próxima questão que o pastor Reginaldo vai introduzir, fala um pouco acerca desse panorama cristão, né, pastor Reginaldo? Aí, pastor. Sim. Um dos detalhes muito importantes assim que você pode perceber no processo dessas pessoas que estão passando por isso, o primeiro passo é você tentar entender, eu acredito assim, né, pastor Sivaldo? Tentar entender qual foi o caminho que levou ela a entrar por esses pensamentos. Muitas das vezes uma frustração, a pessoa ser frustrada numa situação que ela, dentro dela, ela falou, vou ser vencedora, vou conseguir, e não conseguiu, não chegou, reprovou numa prova, sei lá, coisas tipo assim, e acaba levando ela a esse início de pensamento. O difícil identificar é isso, né? O que você acha, pastor Sivaldo? Ô, pastor Reginaldo, aí, pastores e queridos telespectadores, entra aquela questão. O que é que eu queria entrar nessa questão? Qual o papel da igreja? Boa. Qual o papel da igreja ante esse cenário? Eu estava dizendo em off que uma coisa é eu estar com as mãos atadas Sim. e não poder trabalhar. Outra é eu estar com os braços cruzados e não fazer nada. É ver uma coisa e fingir que estou vendo outra.
tipo o sacerdote Sim. e o levita. Viu, fingiu que não viu. Não é comigo. Passou de longe. E nós não podemos esquecer, pastor Tiago, dentro da sua fala, o senhor falou do trabalho espiritual. Sim. Mas nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Opa, o corpo precisa de tratamento. A alma precisa de tratamento. Perfeito. Mas nós, O muito espírito tempo, também. negligenciamos isso, pastor, infelizmente. Hoje não, hoje eu acredito que a igreja está se despertando para isso. Sim, sim. Mas há muito tempo atrás, nós negligenciamos isso. E tratávamos só do espírito, achando que tudo era só do espírito, mas esquecemos do corpo e da alma. Da alma. Precisa de um Forte. acompanhamento, né? Forte, né? Opa, então vamos entrar aqui, pastor Reginaldo, pastor Paulo, na questão, qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? Primeiro, ela precisa criar um espaço de acolhimento para que as pessoas tratem desse assunto abertamente, sem medo de serem apontadas Julgadas. e sentenciadas. A igreja precisa ter um espaço, criar um espaço de quê? De acolhimento. E os profissionais? Aí tem uma outra questão. Além de criar esse espaço, ela precisa treinar, preparar os seus líderes. Como, pastor Sivaldo? Não adianta liderar apenas o ciclo de oração, a mocidade, o ministério de louvor, para cantar, ensaiar. Líder lidar com o quê? Com pessoas. E onde tem pessoas, tem causa, tem traumas, tem problemas. Então, qual é a minha dica? É que quem é pastor de igreja, eu sei que vai ter os mais velhos, os anciãos que não terão paciência e tempo para isso. Mas para essa nova geração de pastores, de líderes, a sugestão é: façam, no mínimo, um curso básico de terapeuta. É necessário. Urgente. Dentro da terapia, você vai aprender a chamada TGR, que é Técnica de Gestão da Emoção. E nós vamos preparar pessoas para identificar sinais e comportamento. Exatamente. Quando eu identifico pessoas que têm traços, sinais, comportamento, eu vou ter um ouvido acolhedor. Eu vou ouvir sem criar juízo. Porque o segredo maior mesmo é ouvir essas pessoas e por dentro daquilo que você ouvir, você aplicar um diagnóstico de alguma forma, né? Exatamente. Por exemplo, além de eu criar o espaço, além de eu treinar meus líderes, a igreja como organismo precisa ter o quê? Parcerias. Parceria com psicólogos, com psiquiatras, que falem a mesma abordagem cristã. Sim. Além de ter essa parceria, ela precisa criar dentro dela um padrão, porque a igreja ela está onde? Inserida onde? Na sociedade. Por exemplo, eu conversei com o pastor hoje, ele me autorizou a falar isso. A Assembleia de Deus Ministério Casa da Cura, do Bispo Naldo, eu tive a honra de ministrar algumas vezes lá, e na primeira vez que eu tive, eles me fizeram um sítio tour no templo. E o templo lá tem uma sala de advocacia, para tratar de problemas jurídicos dos membresia, tem uma sala de psicologia para tratar os membros e as pessoas do bairro, e uma sala de psicopedagogia. A igreja entendeu esse valor. Então, além de criar o espaço acolhedor, além de treinar os seus líderes, além de ter parcerias, ela precisa criar um grupo de apoio para pessoas que são vítimas da suicídio, pessoas que cometeram e pessoas que foram clinicadas e tiveram alta. Porque, normalmente, essas pessoas que foram vítimas, pastor Tiago, elas vão precisar de um acompanhamento pós-tentativa. Sim. Porque isso é como um ciclo vicioso. Ela vai e volta. Sentimento, eles não passam com o tempo, eles voltam com o tempo. Então, passou por uma tendência suicida, foi clinicado, medicado, teve terapia ocupacional, medicamentosa, precisa de um grupo de apoio Para acompanhar. para o acompanhamento. Sempre com o ouvido acolhedor. Fala que eu te ouço. Entende? Então, se a igreja entender isso, nós vamos ter mais qualidade de vida, membresia mais sarada e, com certeza, mais produtividade no ambiente das relações. Verdade. Pastor Sivaldo, pastor Reginaldo, pastor Paulo, quero fazer uma pausa aqui só para agradecer
os nossos espectadores, telespectadores que estão conosco aqui nesta live, neste podcast, e pedir que você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Eu vi que o nosso número de inscritos já subiu, mas pode subir ainda mais. Eu quero mandar um abraço para esse pessoal bonito que está aqui conosco, participando aqui no chat. Você pode deixar aí o seu comentário e a sua pergunta no chat. Tem uma pergunta aqui no chat que eu quero fazer para o senhor, pastor Sivaldo. Mano, quem Mas foi? quero mandar aqui primeiro um abraço para o nosso querido amigo Matheus Ferreira, Felipe Góes, nossa pastora Patrícia, que está aqui. Felipe Góes é um pregador. Márcia, É. a Márcia está aqui também. Evelyn Daiane, Sandra Celotti, deixa eu ver quem está aqui mais. Lídia. Daniela Ferrante, Valdo Reformas. Nossa, tem um pessoal bom aqui. Ei. Pedro Neto, Gracinha Araújo. É gracinha. A Gracinha tá aqui também. E tem uma pergunta aqui, pastor Sivaldo. Gabriel Carmo, um abraço para você, meu querido. Pode deixar aí os seus comentários. E faça igual a Daniele Ferrante. Daniele Ferrante fez uma pergunta muito interessante. Eu estava lendo aqui. A pessoa que atenta contra a sua própria vida, este fato de ela fazer esta tentativa, está relacionado a algo que vem de família? Ela está dizendo que conhece um pai que fez isso, a filha e o tio, todos da mesma família, foram por esse segmento. É alguma coisa que está ligado à genética, que passa de pai para filho, de irmão, ou não? É a pergunta dela. Nós vamos espiritualizar ou vamos cientificar essa resposta? Racha. Porque Divide. se formos espiritualizar, vamos dizer que é uma maldição hereditária. Hereditária. E há quem creia, há quem não creia. Mas aí entra na resposta que eu dei para o senhor, pastor Paulo. Sim. É uma resposta patológica. Patológica. Se tem um histórico familiar, eu não herdo, como eu disse para a Érica, eu não herdo simplesmente dela, o filho dela não herda simplesmente dela a cor dos olhos, a estrutura da aparência, a cor da pele, o jeito, a mania de falar. Eu herdo também toda a patologia sanguínea, toda a patologia do DNA, toda a patologia do RNA, toda a patologia biológica. Eu herdo doenças crônicas como olfato, diabetes, pressão alta, sentimento, falta de suprimento vitamínico. E fatalmente, isso não é uma maldição hereditária, é uma raiz patológica de uma genealogia que precisa ser o quê? Exposta, confrontada e tratada para quebrar o ciclo. Se pegar essa pessoa e fizer um escariótico, um exame vitamínico, vai ver as deficiências. Vai suprir e naquela outra parte vai ter a parte da terapia medicamentosa. Então, fatalmente, é uma herança patológica oriunda dos fatores genéticos. Oriunda dos fatores genéticos. Perfeito. Entende isso? Se formos espiritualizar, vamos orar e quebrar a maldição. Mas com todo carinho e respeito, e eu posso até me autocondenar, mas tem coisa que nem tudo a oração resolve. O Senhor Jesus falou sobre isso. Eu não vim buscar os justos ao arrependimento, Meu Deus. mas os pecadores. Não são os sãos que necessitam de médico, Sim, e sim os doentes. Doentes. Você me entende? sim. Então, tem coisa que a oração ajuda, mas não resolve. Não resolve. Eu enfrentei uma falta de vitamina B12 pelo fato desse bariátrico. Eu estava querendo morrer de tanta angústia, desespero. Quando eu fiz meu exame de sangue, estava com 212 de vitamina B12. A minha médica falou, não, você vai entrar agora na injetável. Eu tomei tanta que passou para mais de 2.000 e está com mais de 8 meses que eu não sei o que é sentimento de chorar. Porque ela arranca toda a sua sensibilidade. Então é patológico. Hein, pastor? Genético. Pastor, biblicamente, por que não lembrar da passagem do final de semana, né? Que o lavrador, né? O dono da vinha, né? Oh, Deus, sim, do pregador lá. Fale. Aquele pregador é bacana. É legal aquele pregador. Quando o dono da vinha chegou e viu para a videira que ela não dava frutos, o que é que ele falou? Ninguém nunca mais comeu fruto de ti. Aí o agricultor falou, não, eu sei onde está o problema. O problema não está na aparência. O problema está onde? Na raiz. Então eu vou adubar a raiz, depois que eu adubar a raiz,
ela volta a ter o quê? Ela volta a ter estrutura para quê? Para produzir fruto. Então, é mais ou menos isso. Não era na aparência, era na raiz. Amém. Eu espero que esteja respondida a sua pergunta, nossa irmã Daniele Ferrante, que está aí nos comentários. Muito obrigado pela sua participação. Mandar aqui um abraço também para o nosso irmão Adalberto Barros, está aqui comentando. Minha querida esposa, a pastora Martinha, que Deus abençoe sua vida também. Tá? Antes de nós darmos continuidade aí à próxima pergunta, quero fazer um convite para você que deseja ser patrocinador deste projeto, viu? Nós estamos aí de braços abertos para receber a sua empresa, para divulgarmos aqui e você nos abençoar e ser abençoados também. Pastor Tiago, como é que eu faço para ser um abençoador desse projeto? Você pode entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 95272 8224. Vou repetir, 0 operadora 11 95272 8224. Você pode entrar em contato conosco e passar a sua empresa, seu comércio, seu restaurante, o seu pet shop, o que você deseja, que nós anunciemos aqui no nosso programa para ser bênção para a sua vida e para a nossa vida. Você pode fazer igual o nosso amigo pastor Leandro, que é ali da Porte Portões, que todo mês está conosco aqui. Quero mandar um abraço para você, meu amigo, que nunca esquece de nós, está sempre nos abençoando. O pastor Paulo está ligado conosco, que sempre manda aqui para a gente, né, uma bênção. E nós retribuímos carinhosamente anunciando a Porte Portões, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então você que deseja fazer parte desse ministério, você pode estar entrando em contato conosco. Eu vou repetir o telefone, 0 operadora 11 95272 8224. E uma pausa nesse assunto, só para a gente não se esquecer de divulgar os livros também do pastor Sivaldo. Você que está gostando, um homem inteligente demais, né? Tem um conhecimento amplo, é preparado, um homem não caiu de paraquedas no assunto. Esse aí esquece. Você vê que o homem é instruído e Deus o abençoou com essa inteligência, irmão. Você acredita que Deus pode abençoar com essa inteligência? Abençoa ele, nós pedimos que nos abençoe também. E Deus deu graça a ele para escrever alguns livros. Pastor Sivaldo, aproveita esses 5 minutos, fale dos seus livros para essas pessoas que estão nos assistindo e como elas podem adquirir o seu livro também, por favor. Pastor Tiago, aquele relógio ali é verdadeiro? É verdadeiro, nós temos só 17 minutos. Então vamos deixar os nossos livros? Vamos deixar eles? Vamos deixar ele. Uma outra oportunidade eu falo sobre eles. Fale, meu amigo, já trouxe, está aqui na mão dele, meus irmãos. Divulgue seus livros, pastor. Vai ser 5 minutos preciosos. Vamos para a próxima, sabe por quê? O tempo é curto para um assunto tão sério. Então tá certo. Tão sério. Obrigado, viu? Vou deixar então, pelo menos nos comentários, o telefone do pastor Sivaldo e os temas dos livros para você adquirir os livros. Fechou? Porque o nosso tempo é curto, falta pouquinho. Então tá bom. Pastor Reginaldo. Pastor Sivaldo, servo de Deus, no meio de tudo isso que a gente estamos falando aqui, possa ser que esteja uma pessoa que esteja passando por isso. Sim. Que seus familiares, líderes, pastores, que não conseguiu ainda identificar os sintomas na vida dessa pessoa, tal, mas essa pessoa está passando por essa situação difícil. Sim. A pergunta que eu faço é essa: onde essa pessoa pode procurar ajuda? Uau. Essa daí, o pastor Tiago, pastor Reginaldo, ela é uma pergunta tão oportuna, urgente, necessária, que deve ser verbalizada e potencializada. Para crises imediatas, se você puder depois editar, queria que você colocasse aí, para crises imediatas, para crise de síndrome do pânico, do medo, desespero, pode discar no CVV 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Sigilo absoluto, atendimento 24 horas por dia. O CVV conta hoje com mais de 3.500 voluntários profissionais que atendem por dia mais de 8.000 ligações acerca disso. Anotou aí? CVV 188. Pastor Sivaldo, esse número é estadual, é nacional, esse 188? Você pode ligar de qualquer lugar. Ele está na esfera federativa.
Se você ligar do celular de Mauá, lá de Chechel, lá de Brasília, vai cair nos meios competentes da área que você está. Porque quando você liga para o CVV, ele vai mapear onde você está, qual o lugar mais próximo presencial de onde você pode buscar ajuda. Agora, por exemplo, eu não gosto de falar, eu tenho vergonha de falar, eu gosto de digitar. Você vai entrar no blog do CVV, cvv.org. Lá você pode falar por chat, pode falar por e-mail e tratar, porque tem pessoas que têm dificuldade em se expressar. Mesmo que seja via telefone, mesmo que ela não queira dizer o nome dela. Por exemplo, teve uma pessoa que ligou lá na época e falou que tinha tudo planejado para fazer uma viagem. Já tinha comprado, já tinha pago o plano funeral, já tinha encenado, imaginado como seria o seu culto fúnebre, como seria a sua lápide. E aí eu perguntei, e onde eu entro nessa história? Como você quer ser lembrado? Então foi uma conversa de quase 2 horas que reverteu um quadro. O nome dela não era Joana, o nome dela não era Ciclana, a situação não era aquela festa de despedida era tudo um ato encenatório que ela estava preparando para tirar a própria vida. Então um profissional capacita o sintoma, entende o sintoma, entende o comportamento, enquanto está conversando com ela, vê que o caso é grave, aciona corpo de bombeiro, aciona a polícia e vai até o encontro de onde a pessoa está falando. Porque vai ter o geolocalizador. O pessoal do CVV tem o mapeamento de onde você está, a sua localização. Então, é muito importante. Muito importante. Agora, por exemplo, a pessoa me procurou. E existe um suporte muito bom, né? Sim. A pessoa me procurou. Eu estou em pleno desespero. Não sei o que fazer. Eu perguntei para a Érica, ela me deu uma resposta que já estava na minha pauta. Eu vou ter ouvidos para ouvir, braços para abraçar, e eu preciso ter uma linha de contato. Quem eu vou procurar? Quem na igreja trabalha com isso? Quem no meu trabalho trabalha com isso? Ah, lembrei. Pastor Paulo. Lidar com isso. Ah, lembrei. A missionária Patrícia trabalha com isso. Então, se a pessoa me procurou é porque quebrou uma linha da barreira de dificuldade. Pastor Sivaldo, a gente trata desse assunto com as pessoas que já tomaram coragem para procurar ajuda. Nós, como encorajar quem ainda não tomou essa decisão de procurar ajuda? Quando você identifica o sintoma, quando você identificou um sintoma, o comportamento, você vai procurar ela no particular. E não tenha medo de perguntar, você pensa em suicídio? Olhando dentro do olho. Ser direto. No particular, tonalidade de voz branda. Quando você olha, você pensa em suicídio, a expressão facial vai entregar ela. O olhar vai começar a ficar desencontrado. O semblante vai descair. Ela se entregou. E isso vai ser uma janela para uma abertura de conversação franca. Quebra-se uma barreira. Exatamente. Você identifica. Agora, você não pode expor ela publicamente, nem tampouco perguntar via mensagem, que ela pode maquiar a situação. Sim. Maquiar a situação. E de suma importância, se ela procurar você evitar aquelas frases lá, Érica, se esforce um pouquinho mais. Não, vamos fazer uma campanha de jejum e oração? Quando você diz assim, se esforce um pouquinho mais, você não sabe a força que quem tem tendência suicida está fazendo para estar vivo e para falar com você. Ela faz uma força por dentro absurda. Ela está além do limite. Está além do seu normal. Entendeu? Não, isso é coisa da vida, vai passar. Lembra de Josué. Esforça-te, tem de bom ânimo. Meu Deus. Essa pessoa que está passando por isso, pastor Sivaldo, ela simplesmente, pastor Tiago, ela tem um valor. Mas o processo dela está tão profundo que ela esqueceu o valor que ela tem. O caminho que a gente pode percorrer aí para começar a tirar essa pessoa é lembrar o valor que ela tem. Não entrar num campo de julgamento, mas lembrar, você tem valor. E você vai tirando essa pessoa, lembrando ela o valor que ela tem, o quanto as pessoas também precisam dela. E assim você vai tirando essa pessoa
desse caminho. Foi assim que eu consegui tirar uma jovem da depressão. Eu perguntei para ela se ela estava bem. Ela foi sincera, dizendo assim, eu não estou muito bem, até mesmo pelo jeito, a expressão dela. Você identificou os traços. Exatamente. Aí eu comecei a dar valor para ela. Porque a pessoa que entra por esse caminho, ela já está desvalorizada a ponto de ela não querer mais existir. Vou desistir, acabou para mim. Então você tem que trazer esse valor de novo. É esse caminho que eu consegui tirar uma jovem da depressão. Ô, pastor Reginaldo, desculpa, pastor Tiago, senhores ouvintes, perguntaram no Conselho Nacional de Psiquiatria em Rondônia para a psicóloga, agora eu esqueci o nome dela, acho que é Alessandra alguma coisa. Nesses momentos de crise, desespero, sintoma, causa, qual o melhor livro ler? Qual a melhor música ouvir? Qual o melhor lugar para ir? A resposta dela foi muito efusiva. Nesse momento, nenhuma dessas coisas é necessária. O que essa pessoa mais precisa é isso que o senhor fez. Precisa de um ombro amigo. Não só para confiar, mas uma mão amiga para ajudar a caminhar e carregar. E fazer ela ver o que ela não está enxergando. Uma frase que agora eu esqueci o escritor. Ele disse assim, pessoas precisam de Deus. Ok. Mas pessoas também precisam de pessoas. E quando Deus quer curar alguém, ele não usa coisas. Usa pessoas. Ele dá pessoas para confrontar, tratar, expor e curar. Coisa linda, Forte, hein, meu? forte. Meu Deus. É só você lembrar de Tito, aliás, de Paulo. Lembra de Paulo, na segunda carta aos Coríntios? Ele disse, chegamos na Macedônia, estávamos com tremores por dentro e sofremos tribulações por fora. A palavra tremor por dentro é ansiedade exacerbada, tremores, angústia, abatimento, tribulação. Isso nós estávamos, ele fala, estávamos completamente abatidos. Mas olha que resposta. Ele disse assim, olha, mas o Deus que consola os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Glória a Deus. Quem foi Tito? A ponte para eles saírem de onde eles estavam. Sim. O antibiótico aplicado na alma sem nenhuma injeção. Pessoas são os instrumentos de Deus para nos confrontar, tratar e nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então, a minha dica nessa fala quase que encerrativa é procure pessoas. Compartilhador. Valorize pessoas. E, por favor, quem for procurado, não se sinta o melhor. E também não espalhe o que você ouviu. Tem um negócio chamado disciplina do silêncio. Disciplina do silêncio. Lembra? Várias vezes Jesus falou para o discípulo, olha, não conte isso para ninguém. Não conte isso para ninguém. Disciplina do silêncio. Ouvir sem emitir julgamentos. Ouvir sem emitir opinião. Mas ouvir valorizando, mostrando o que ela não está vendo, dizendo, chora junto contigo, oro junto contigo, vou contigo. Às vezes o que ela quer é só sua companhia. Um abraço. Toque, um abraço. Isso é muito forte, pastor. Ô, Tiago, eu vou te ajudar a lavar a louça hoje, tá bom? Ô, glória. Fica tranquilo, amanhã nós vamos junto. Você vai no mercado? Eu vou te acompanho. Você ficou de passar lá na escola do seu filho? Eu vou contigo, mas de a pé. Não, de a pé é melhor. Vamos bater no papo. Vamos falar sobre futebol, culinária. Você gosta de fazer o que mesmo? Ser humano. Parceiro. Pessoas precisam de pessoas. Pastor Sivaldo, pegando a sua frase, quero fazer uma última pergunta, não só para o senhor, mas para o pastor Reginaldo, começando pelo pastor Passa Paulo. para a Érica, por favor. Para a Érica já também. ajudou o assunto. Para responder, né? Nós temos 5 minutos finais. Pastor Paulo, pastor Reginaldo, irmã Érica, pastor Sivaldo, qual mensagem você deixaria neste momento para quem nos assiste e está pensando em desistir da sua própria vida? Pastor Tiago, ouvintes, eu deixaria, ou eu deixo, Jó, capítulo 14, verso 7, a parte A. Porque a esperança
para a árvore que foi cortada. Aleluia. Essa é uma palavra que eu deixo para o seu coração, que quero parafrasear essa fala do irmão Jó, né? Talvez Jó no seu maior declínio da sua vida. Vamos parafrasear, sentado em cima desta árvore que caiu, olhando para o tronco dela e vendo o tronco dela Dissipado, cortado. Porém, no fundo, ele enxerga uma pequena folha Bendito naquele seja tronco. Deus. E ele olha para si mesmo e diz: há esperança para a árvore que um dia foi Glória a cortada. Deus. Amém. Há esperança para a minha vida Glória a também. Deus. Então há esperança para a sua vida. Eu creio. Há esperança para a minha vida. Cristo é a nossa esperança. Isso é a Aleluia. nossa. Deus te abençoe. Muito bom, pastor Paulo. Pastor Reginaldo, Aqueles dois discípulos que descia a caminho de Emaús, eles descia com um pensamento, com uma frustração muito grande dentro deles. Você percebe que no texto eles estão conversando em si, e certo daquilo que eles falavam, distanciava eles do propósito de Jerusalém. Sim. Você percebe ali no texto ali, pastor Tiago, que enquanto eles iam, o texto diz assim que eles iam conversando e distanciando do propósito. Jesus, ele chegou e liberou uma palavra. Ele começou a conversar e eles não entendendo que era Jesus, até mesmo disse, se é qualquer viajante qualquer que está indo por aí, não sabe o que aconteceu nos últimos acontecimentos de Jerusalém. E você percebe ali que na hora Jesus, ele faz assim, ó, quais? Então, com essas palavras, Jesus, ele quis dizer o quê? Solta para fora O que está preso aí dentro? Forte, meu. que maltrata por Uau. dentro. O que mata não é a frustração que nós carrega dentro. O que mata de verdade, pastor Tiago, pastor Silvado, sabe o que é? É a falta de compartilhamento da nossa dor. Uau. Se nós compartilhar o que nós estamos sentindo por dentro, a gente vai encontrar pessoas especialistas. E se não encontrar pessoas especialistas, Deus especializa pessoas no momento para curar a sua dor. Mas você precisa soltar para fora. forte. Solta pra fora. É o conselho que eu deixo. Solta pra fora o que te maltrata dentro. Você vai ver que vai ser curado. Possa ser que seja um perdão. Amém, pastor Tiago? Amém, glória a Deus. Uma palavra que eu deixo também, né? Seguido de tudo que nós já escutamos aqui, é aquela bem conhecida, Mateus 11, 28, a qual a Bíblia Sagrada diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembrei que o pastor Sivaldo, os pastores falaram de estar além do seu normal, sobrecarregado, oprimido e aliviado, e a importância de procurar ajuda. Mas se nesse momento você não encontrar alguém para desabafar, para chorar, para colocar para fora, saiba que Jesus está ao seu lado em todos os momentos, em todos os lugares, e Ele é o nosso melhor amigo. Glória a Você Deus. pode chorar, Aleluia. desabafar, e Ele não vai te decepcionar e nem te abandonar. Jesus é a nossa esperança, está com os ouvidos abertos para nos ouvir e com as mãos estendidas para salvar você da onde você está. Pastor, Glória a Deus. lembrando da mão estendida e o senhor falando de socorro, de pedir ajuda, eu lembrei, visivelmente o senhor falando aí, eu vi um ônibus vindo e a pessoa tendo que dar sinal pro ônibus. Parar. Vamos nos parar. Uau. Então, ainda que você não consiga ir mais, mas dê um sinal, Um sinal. Glória a Deus. Um ônibus chamado Jesus. ele vai parar. Posso humanizar a minha? Vou humanizar a minha. Rapidamente, olhando para cá na câmera, ver se eu fico bonito, né? Olha aqui, para mim, por favor. Tenha um caso de amor consigo mesmo. Se ame, se cuide, se valorize. Respeite o limite do seu corpo. Viva a vida sem medo de ser feliz. E não faça igual o soldado lá de Atos 16, que tirou a espada, colocou na própria garganta e tentou se matar. A resposta de Paulo e Silas foi: não faça nada contra a sua vida, porque todos nós estamos Meu Deus aqui. do céu, que Você coisa não linda. está só. Se precisar de ajuda,
conta conosco. Certo. Ninguém foi embora. Que isso. Todos estamos aqui. Aê. Coisa linda, hein, meu? Apresenta a Érica pro mundo, pastor Sivaldo. Cadê ela? Cadê ela, Eriquinha? Acha aqui do lado dele aqui, Aqui. Eriquinha. Olha ela aqui, ó. Essa aqui, baixa um pouquinho, Érica. Isso, tá ótimo. Essa é a Eriquinha, a minha noiva, a futura dona do AP. Bem-vinda, Érica. Obrigado por estar conosco. Pastor Sivaldo. Meus queridos amados irmãos, eu quero fechar naquela câmera do meio ali. Pode, Rayane, nossa amiga, com essa frase que está aqui atrás de nós. Acredito que ela deve ter passado em algum momento aí no telão. Uma frase muito bonita que o pastor Sivaldo me passou hoje. Se você precisar, peça ajuda. Tá bom? Se precisar, peça ajuda. Eu quero despedir, agradecer você pela sua companhia, pela sua atenção, de estar conosco, pela sua cooperação, né? E começamos este programa orando. Vamos terminar orando. Amém. 10 Amém. segundos, 15 Amém. segundos. Amém. Então, por favor. Hã? Então, fechou. Ó. Vamos orar. Pastor, Nessa oração, eu quero aproveitar e apresentar, pastor, fala. a irmã da Rayane. Como é o nome dela, Rayane? Raíssa. Raíssa. Vamos orar pela Raíssa ao vivo também, tá bom? Diga, Amém. pastor. Não, eu só queria mandar um abraço, né? Para todos que nos acompanhou, né? O irmão Pereira, o Porte Portões. Hoje não deu nem pra gente. Foi corrido, Foi mas corrido, vai ficar nos comentários né? o contato da Porte Portões, viu? Amém. E Deus possa prosperar Amém. a vida de todos os irmãos. Agradecer ao pastor Simvaldo Muito por obrigado. ter nos Mas, dado Tamo- a ilustre honra e agradecer a compreensão da Rayane, né? Rayane é top, gente. Estamos Deus abençoe. apaixonados pela pub. Não mandei um abraço para minhas irmãs, nem para minha mãe, nem para o meu pai, e incluindo todos que estão nos ouvindo. Deus abençoe, gente. Não dá para falar o nome de todos, porque senão a gente é pego aqui, a gente apanha. Tá bom? Paulo. Deus abençoe. Começa orando pela Raíssa e nós vamos finalizando a oração por todos que estão nos assistindo, por favor. Amém. Cristo Jesus. Nós oramos, Senhor, ó Pai, pela irmã Raíssa. E, Senhor, ó Pai, nós apresentamos também todos os nossos ouvintes, todos aqueles que participaram. Senhor, nesta noite, nós queremos abençoar, Senhor, ó Pai, a cada um. Também quero abençoar, Senhor, aquele homem, aquele amigo que me procurou antes do programa, para que ore pelo seu filho Miguel. Eu abençoo, Senhor, ó Pai, o Miguel e todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abençoamos também, Senhor, esses que estão nos assistindo. Senhor. Pai, vai de encontro a eles, fortaleça, Jesus. dê graça, dê Concordamos com o misericórdia, servo. coragem, Senhor, Sim, força Jesus. para procurar ajuda. Meu Deus, pedimos a tua papai. graça, a tua bênção sobre esse estúdio, sobre a vida da Rayane e do Bruno, Verdade, Senhor, da sua mãe, Jesus. sobre esta casa que muito Nós bom grado nos concordamos. recebe. E te agradecemos por esse programa, pela Sim, vida do pastor Jesus. Sivaldo, pela vida do pastor Reginaldo, do Concordamos pastor com a Paulo, oração do por todos servo. aqueles que estiveram conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus Amém. abençoe você, até o próximo programa, um abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.